De volta aos assuntos do Brasil, integrantes do governo disseram nesta terça que o ex-presidente da Câmara, o deputado Arthur Lira, integra a base aliada e quer ajudar o Planalto. O parlamentar, que é uma das principais lideranças do Centrão no Congresso, possui aliados em importantes cargos em estatais, como na presidência da Caixa, e procurou reforçar sua fidelidade em meio à decisão do Executivo de demitir indicados políticos infiéis. Segundo ministros, a orientação é só ficar no governo quem tiver compromisso com a reeleição de Lula. Começar essa com o Mota, governo revelando que o Centrão poderá apoiar a reeleição. Aquela situação que a gente, de tempos em tempos, relata aqui, né, Mota? O Centrão, ora de mãos dadas com a direita, pensando em nomes para derrotar o Partido dos Trabalhadores em 26, mas agora a tese de que muitos partidos do Centrão poderão abraçar o projeto de reeleição do governo, isso é cada vez mais comum. E aí a gente se pergunta, bom, de que Centrão que a gente está falando? Essa situação, ao meu ver, transcende esse episódio, né, essa questão do Centrão. O que a gente está vendo mais uma vez no Brasil é o vale tudo da reeleição. O que importa não é o que é melhor para o país, o que é melhor para o futuro dos jovens, o que é melhor para reduzir a pobreza. O que importa é o que traz mais voto no ano que vem. Nós, que temos um pouco mais de idade, já vimos esse filme antes, várias vezes. Aliás, parece que esse é o único filme que passa no cinema da política brasileira. Agora, há um toque especial de ironia, Canhato, quando isso vem justamente de quem passou a vida inteira se apresentando como protetor dos desfavorecidos. Eu acho que nunca o eleitor brasileiro teve uma oportunidade tão boa de ver a esquerda revelando a sua verdadeira natureza. Deixa eu passar para o Beraldo, porque assim, quando os governistas dizem que Arthur Lira, que é o ex-presidente da Câmara, quer ajudar o Planalto a conseguir se reeleger, muitas pessoas se perguntam, bom, tem muita gente fazendo jogo duplo, né, Beraldo? E essa figura aqui desse partido, há, 2, 3 meses, falava em apoiar tal candidato, falava em derrotar o governo, e agora a sinalização é de que ele vai ajudar Lula a se reeleger. Quando que as coisas vão ficar claras, hein, Beraldo? Quando todo mundo vai saber quem é quem nesse jogo? Neto, essas coisas só mudam para a gente, porque políticos como Arthur Lira, eles enxergam sempre na mesma direção. Eles estão sempre em busca daquilo que é melhor para eles. Não é uma questão ideológica, não é uma questão de entendimento do que é melhor para o Brasil. Não. É observar o cenário dentro do seu estado, no caso de Arthur Lira, Alagoas, e entender se a campanha de reeleição para ele é mais fácil, mais provável, apoiando o presidente ou estando contra o presidente. Talvez até ele tenha o interesse em disputar o Senado, não sei se é o caso, e aí o apoio do presidente da República, daquele candidato que estará mais bem posicionado no estado dele, é o que importa. No fundo, para esses políticos, não importa se Lula, por exemplo, nesse caso aqui que a gente está tratando, se ele vai ganhar ou não vai ganhar a eleição. O que importa para Arthur Lira é olhar se, no estado de Alagoas, Lula terá mais votos que os adversários. E se esse for o caso, se a conclusão for essa, ele vai fazer qualquer coisa para apoiar o presidente Lula. Aí vão perguntar, não, mas ele é uma figura importante dentro de um partido que está colocado, progressistas, que está colocado para ir com Jair Bolsonaro, ou com um candidato indicado por Jair Bolsonaro. Mas eu preciso lembrar à nossa audiência que em 2018, por exemplo, o Progressistas fez parte da aliança de apoio a Geraldo Alckmin, mas em alguns estados os candidatos estavam liberados para fazer campanha com Lula. O Progressistas é o partido do nosso querido Fufuquinha, lá do Maranhão, que está ministro do Lula e já anunciou que vai continuar ministro e vai fazer
uma campanha para aquele candidato que fez o Bolsa Família, que fez o FIES, o não sei o quê, e aí fica deixando claro a sua opção pelo assistencialismo. Políticos como Fufuquinha, como Arthur Lira, querem manter a população brasileira escrava de esmolas governamentais, porque é assim que eles se elegem. Então, esta avaliação que o governo faz sobre o Centrão em geral, avaliando que o Centrão pode ir com Lula na campanha do ano que vem, Caniato, reforça aquilo que eu venho dizendo. Esta vaga de vice na chapa do Lula será extremamente valiosa para políticos com o perfil do Centrão. E eu não duvido que haja uma costura para que a aliança de apoio ao presidente Lula na sua campanha de reeleição traga, assim, esses partidos que até meia hora atrás estavam adulando Jair Bolsonaro em busca de um candidato ao qual eles pudessem apoiar. Daqui a pouco o Dávila e o Mota trazem as análises a respeito disso e também se o fator Calheiros tem a ver também com essa possível mudança de posicionamento de Arthur Lira. É importante analisar essas mudanças de posicionamento, é uma informação inicial de bastidor, né, que indica uma tendência, não é uma confirmação, mas vamos escutar dos nossos comentaristas o que eles pensam a respeito disso. Para onde a biruta aponta, alguns partidos e alguns políticos acabam caminhando para aquele local, enfim. Antes disso, deixa eu só convidar você para participar da nossa enquete do dia. A gente discute a situação que envolve a reunião de amanhã entre os representantes do Brasil e dos Estados Unidos, o tarifaço, em análise e a possibilidade de reversão dessas medidas. O que você acha? Que é preciso adotar uma restrição somente às questões comerciais ou é possível debater as questões políticas também? Vote no site da Jovem Pan, eu conto com você. Agora sim, recebendo também as pessoas que nos acompanham pelas emissoras de rádio que prestigiam a programação da Jovem Pan e do programa Os Pingos nos Is. Passar para o Luiz Felipe Dávila, que nós falávamos sobre uma revelação que indica que Arthur Lira poderia estar reavaliando o seu objetivo para 2026, poderia atuar inclusive no sentido de apoiar o presidente Lula no projeto de reeleição para 2026. O que motivaria Arthur Lira a mudar o seu comportamento? Você acha que tem a ver também com a figura de Renan Calheiros, Dávila? Tem a ver com 3 fatores. Primeiro, qual é a sua base eleitoral? Base eleitoral é Alagoas, um desses estados que as pessoas recebem mais cheque do governo do que carteira assinada de trabalho. Portanto, é bom você ficar do lado do governo, porque se o cheque parar de fluir, a sua chance de se reeleger é bem menor. Segundo fato, Renan Calheiros, família Calheiros, outra oligarquia do Estado que domina o Estado e é rival de Arthur Lira. E são governistas até o último fio de cabelo. Portanto, você não quer estar contra o seu maior rival na trincheira da oposição sem receber dinheiro e o outro recebendo toda a ajuda do governo. Terceiro ponto. Lula, nas últimas eleições presidenciais, teve quase 70% dos votos válidos no estado de Alagoas. Ou seja, ser governo, defender Lula, é tudo o que você precisa para aumentar as suas chances de reeleição nesse reduto chamado Alagoas. É engraçado aqui, muitas pessoas, enfim, de maneiras diferentes, mas fazem uma colocação que eu vou até passar para o Mota, mas eu estou pegando aqui o questionamento da Renata Mota. Ela disse o seguinte: esses políticos não têm vergonha? Uma hora com um, outra hora com o outro, né? Querendo dizer que o político ele acaba mudando o posicionamento de acordo com a sua conveniência, com o cenário político, e não importa se uma hora está com alguém de esquerda, outra hora com alguém de direita. Mas ela traz como exemplo essa situação de Arthur Lira, que foi muito próximo a Jair Bolsonaro, né? Não faz tanto tempo assim, defendia inclusive uma agenda muito mais conservadora e liberal, mas que agora, segundo as últimas informações, poderá abraçar o projeto do PT. Esses políticos não têm vergonha dessa mudança tão abrupta de posicionamento, Mota? Não é uma questão de vergonha, é uma questão de incentivos.
tudo está baseado nisso. Eu acho que o mais importante desse sistema todo, que é um sistema que existe não só no Brasil, mas em vários outros países. E essa crítica de falta de vergonha, entre aspas, você pode fazer a políticos de vários países. O que acontece é o seguinte: uma vez que você votou e elegeu o cidadão para assumir um mandato, e 3 meses, ou 6 meses, ou um ano depois, ele trai tudo aquilo que ele tinha prometido na campanha, você não pode fazer mais nada. Ele já está eleito. Você não tem como pedir o seu voto de volta. Isso existe de forma bastante limitada nos Estados Unidos, até onde eu sei, só para governador de estado, salvo engano. Eu acho que já ocorreu 2 vezes na Califórnia, em que é uma eleição especial, na verdade, é uma anti-eleição. Se você conseguir um determinado número de assinaturas num abaixo-assinado, é convocada uma eleição especial para cassar o mandato de alguém, de um governador, e eleger alguém para o lugar dele. Isso não existe no Brasil e eu acho que nunca vai existir. Então, os políticos, eles têm que fazer uma escolha. Ou eles vão prestar contas para eleitores que não têm nenhuma influência sobre eles e que na próxima eleição provavelmente nem vão se lembrar exatamente do que esse político fez, ou eles podem fazer ali um acordo que vai trazer recursos para eles, vai trazer cargos, vai trazer instrumentos para a eleição. Isso é o sistema que nós temos hoje. Não é uma questão de vergonha. Dito isso, é sempre bom lembrar, eu defendo a política baseada em convicções. É nisso que eu acredito. Mas eu tenho que reconhecer que, eu diria, no mínimo, 90% dos políticos não funcionam baseados em convicção. Pois é, interessante esse exemplo que o Mota deu dos Estados Unidos, porque é tipo um Big Brother, né, Mota? Vote para sair da casa, né? Não vote para entrar, vote para eliminar o participante. Mas, Beraldo, queria que você também trouxesse sua impressão sobre... Eu sei que o Mota não gosta quando a gente joga na conta do eleitor, mas também não tem um aspecto do cálculo feito pelo político? Poxa, fiz tantas vezes isso, não deu em nada, consegui me reeleger, estou na minha 4ª, 5ª, 6ª legislatura, qual é o problema de eu fazer isso mais uma vez? Não tem também esse cálculo feito pelo político de que, no final das contas, ninguém percebe? Vamos fazer mais uma vez. Pois é, Caneta, é aí que eu discordo do meu querido amigo Mota, porque a democracia é um sistema de governo que coloca nas mãos do cidadão, do eleitor, a possibilidade de escolher aqueles que ele quer que sejam os responsáveis pela condução política do país. Portanto, a democracia é um sistema em que a responsabilidade do eleitor é enorme. E no Brasil, a democracia ela não é plena justamente porque a democracia é um sistema de governo que pressupõe que os eleitores sejam esclarecidos, que os eleitores sejam informados, que os eleitores sejam capazes de tomar uma decisão consciente quando precisam escolher dentre opções de candidatos que visam, ou deveriam, pelo menos, objetivar, resolver os problemas que afligem aquele eleitor. Quando o eleitor vai para a eleição de vereador, de prefeito, ele deveria ter a consciência de que é justamente o vereador e o prefeito, com a estrutura de administração municipal, que vai cuidar da calçada, que hoje não tem uma rampa para um deficiente, da rua que está esburacada, dos cabos e fios que vão se enrolando e enfeiando a cidade, a poda da árvore que não é bem feita, a escola, porque no Brasil a escola municipal recai sobre a responsabilidade da prefeitura, então que a escola municipal, aquela que cuida dos primeiros passos, né, que é a creche, depois a escola, os primeiros passos
de uma criança, de um jovem que tem que se tornar um cidadão decente, que aquilo ali, que aquela estrutura com professores, com quadras esportivas, com sala de aulas adequadas, bem iluminadas, o material escolar, que aquilo tudo esteja funcionando bem. Mas convenhamos, as pessoas votam para vereador perguntando para uma pessoa qualquer quando sai à rua para ir às urnas: quem que tem aí para votar para vereador mesmo? E aí vão lá e dão voto a alguém que elas não fazem a menor ideia do que essa pessoa propõe para a cidade. Prefeito, mesma coisa. Esse aqui é bonito, vou votar nesse aqui que é bonito. Eu não gosto daquele, então vou votar nesse. Mas e esse aqui, você gosta desse? Você sabe o que esse aí está propondo? Não sei, mas aquele ali eu não gosto dele, que ele fala assim, fala assado, se veste assim, se veste assado. Então a gente vive essa realidade e a gente vai ampliando isso para todos os ambientes. Nós tivemos um dos vídeos que circulou pela internet, dos mais constrangedores, para mim, pelo menos, né, que procuro ser um cidadão consciente, quando uma estrela da música brasileira, que tem dezenas de milhões de fãs, de seguidores e tal, que está aí, vai para eventos internacionais, canta no Grammy, participa de talk shows aqui nos Estados Unidos, e aí perguntaram para ela o que faz um senador. Ela não fazia absolutamente a menor ideia. Ela não tem nenhuma consciência de como funciona o Brasil, mas fica dando opinião sobre esse e sobre aquele político. Me desculpa, a opinião dela não vale absolutamente nada. Então, Caniato, o papel do eleitor é tomar as decisões mais importantes para o país. E aí, qual é o antídoto aplicado no Brasil, historicamente, desde a independência do Brasil? Qual é o antídoto aplicado? A ignorância da população. O fato dessa cantora ser ignorante, dessa cantora não fazer a menor ideia de qual é a diferença entre um vereador e um senador, é porque ela é utilizada como um instrumento de normalização da ignorância. Mas se ela aí não sabe, eu não tenho obrigação nenhuma de saber. E aí nós temos essa sociedade formada por um número gigantesco e absurdo de analfabetos funcionais que não têm capacidade de ler e interpretar um texto, de compreender um texto, e tomam as decisões que levam o Brasil a manter esses feudos políticos. Quanto mais pobre o lugar, mais fortes são esses feudos, essas famílias que vão dominando a pobreza, a miséria e a ignorância em estados como o Pará, estados como Alagoas, como o Maranhão, como Amapá, como Acre, e por aí vai. A única forma do Brasil se transformar é a partir do conhecimento da população, para entender que figuras como essas são charlatões que estão aí na vida pública para nos roubar. É isso que eles fazem. Pois é, Dávila, quer só passar a régua nessa discussão a respeito dos políticos que acabam se perpetuando ou, enfim, que fazem parte dessas dinastias, que a cada legislatura saem mais fortalecidos, não importa se apoiam o governo de esquerda, de direita, de centro, estão sempre lá e parece que muitas vezes o seu eleitor não vê problema nisso, ou pelo menos não faz a reflexão necessária para não permitir que ele continue na cadeira de deputado, de senador, na vereança, nas assembleias. Tem um pouco de todos esses elementos aí que tanto Beraldo quanto Mota trouxeram. Os incentivos errados, o eleitor apático que não participa da vida pública e não sabe discernir qual deveria ser o candidato que mais está afinado com as suas ideias, com as suas convicções e com os interesses nacionais. 70% do eleitorado não se recorda em quem votou na última eleição para deputado. Aliás, essa pergunta, Caniato, você nunca pode fazer entre os seus amigos que você gera constrangimento.
Pergunte quem que você votou para deputado estadual, para vereador, aí fica todo mundo olhando, nem me lembro mais quem é. Bom, então isso mostra esse grau de omissão e apatia cívica, que é um enorme problema. E da elite também. Veja só todos esses escândalos acontecendo, 100 bilhões de ônibus de graça, 20 bilhões que vai dar para o Correio. Você não vê uma dessas associações de classe se manifestar. Você viu hoje alguma coisa no jornal? Fiesp, Fierge, Febraban, alguém? Ninguém, zero. É como se estivéssemos na Suíça, fosse a coisa mais normal do mundo. Então, realmente, são sinais desencorajadores. Mas eu queria trazer também o meu ar de otimismo e esperança, porque senão o Mota fica chateado comigo quando eu só faço aqui um discurso que não trago minha dose de otimismo, né? Eu venho fazendo um trabalho, como você sabe, há 17 anos com desenvolvimento de liderança pública em nível local, municipal e estadual. E eu posso dizer que vem uma geração muito boa de políticos preparados em nível municipal e estadual, que estão quebrando os feudos descritos pelo Beraldo, que estão ganhando poder, que estão iniciando um novo capítulo na história. E tenho certeza que vem aí uma outra geração no encalço. É difícil furar esse bloqueio, acabar com o feudalismo. Quantos anos demorou, né? Não foi uma coisa de 1 ou 2 anos. Foram coisas de 20, 30, 40, 50 anos, né? Na história. Então é assim que as coisas acontecem. É um processo lento, gradual. Mas existe sim hoje uma geração de gestores públicos focado em melhorar a qualidade da política pública, baseada em dado, em evidência, políticos que realmente estão preocupados com o impacto do nosso dinheiro e zelam por ele, querem saber qual é o resultado da política pública na ponta. Então, eu entendo que vai demorar alguns anos, mas que esta mudança já começou, isto é fato, como mostram cidades e estados que vêm melhorando indicadores em várias áreas, fiscal, reforma, questão da segurança pública. Vira e mexe aqui, nós elogiamos alguns desses governadores. Então, vem sim uma geração que renova a nossa esperança numa política onde ela é honrada, onde há bons gestores e líderes afinados com convicções e os valores que nós precisamos para fazer as mudanças transformadoras nas instituições brasileiras. Talvez o Mota só tenha mais um complemento ou a última ponderação a fazer. Só quero agradecer a Lúcia Loureiro, parabenizando pelo programa e dizendo que o quarteto é insubstituível. Poxa, obrigado pela mensagem carinhosa. E também a Roseli Fátima de Oliveira aí fez um comentário sobre o que disse o Beraldo. Você está certo, trabalhei de mesário vários anos e tem pessoas que apanham um santinho do candidato no chão e vão à urna e votam naquela figura. Querendo dizer que nem sabem em quem estão votando, simplesmente pegam um papelzinho, simpatizei com esse daqui, e acabam votando ali na hora. Você, Mota, a dose diária de otimismo do Dávila te contaminou? Você acha que dias melhores virão? Esse dia está próximo? Eu acho que dias melhores virão, mas não como consequência do nosso sistema político ou de um aprendizado do eleitor na seleção de políticos. Eu não acho que isso é viável. Eu vou dar um exemplo. Hoje é dia dos professores. Hoje eu estava no mercado, veio falar comigo Cláudio, que é professor de História. Me abraçou, apertou minha mão, falou bem baixinho: Mota, eu sou professor de História, mas eu não sou de esquerda. Então vamos pegar o caso de um professor. Vamos pegar um caso de um professor em São Paulo que trabalha que nem um condenado para sobreviver, para pagar as contas. Ele sai de casa cedo, ele volta para casa no final do dia, já de noite, cansado. Aí se passam 4 anos, chega o dia da eleição. O meu amigo, professor de São Paulo, ele tem que escolher entre 1.540 candidatos a deputado federal. Fácil, né? É só abrir os 1.540 currículos, propostas de campanha, fazer uma planilha, analisar, comparar uma com a outra, rápido, porque ainda tem 2.059 candidatos a deputado estadual, fora os candidatos ao Senado, ao governo do Estado e à presidência da República. Em que mundo o meu amigo professor de História de São Paulo vai conseguir fazer uma seleção, tomar uma decisão
correta, adequada, depois de comparar todas as alternativas? Em mundo nenhum. Se a gente tivesse um sistema de voto distrital em que você escolhe o candidato no seu distrito, então você provavelmente teria um candidato para cada partido, 30 e poucos candidatos a deputado federal, 30 e pouco para deputado estadual. Ficaria muitíssimo mais fácil. Na verdade, a tarefa hoje é impossível. A tarefa com voto distrital ficaria pelo menos viável. Mesmo assim, o eleitor ainda teria que ter todos esses dados à sua mão, ter a capacidade de análise para comparar uma coisa com a outra. E aí vocês podem estar pensando, mas Mota, então, qual é a solução que você propõe, se não é isso que está aí? Meus amigos, eu não faço a menor ideia. Eu só estou explicando porque eu acho que não se trata de uma questão de esforço nem de falta de responsabilidade do eleitor.